arrebatamento de espírito porque o pastor invocou e ordenou os anjos. É antibíblico. Esse tipo de arrebatamento que nós assistimos hoje em muitas igrejas, de um pastor mandar o anjo Gabriel ou o arcanjo Miguel ou outro anjo arrancar a alma de uma pessoa e a levar ao céu e ao inferno, é totalmente antibíblico e está além daquilo que foi escrito na palavra de Deus inspirada. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensurbebecendo a favor de um contra o outro. Vejamos. Primeiro, ou seja, em primeiro lugar, na Bíblia, os anjos de Deus acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livram, e são espíritos, são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus e não por homens a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus 1.14 e Salmo 34.7, e vamos ler essas passagens já de seguida. Vamos aqui para o Salmo 34. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 34. Versículo 7 diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Dos que temem a quem? Ao Senhor. E os livra. Agora vamos pular aqui para Hebreus capítulo 1, versículo 14. É uma porção do Novo Testamento e diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 14: Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eles são enviados por quem? Por Deus, não é pelos homens. Em segundo lugar, na Bíblia, quem ordena os seus anjos não é o homem pecador, mas sim o Santo Deus, conforme Salmo 91, 11 e o Salmo 103, 20 e 21. Vamos ler esta porção também da Escritura. Vamos ler esta porção da Escritura. Vamos aqui para o Antigo Testamento. Salmo 91 diz o seguinte: Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então quem é que vai dar ordens? O Senhor. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio e fortaleza em quem confio. E certamente Ele te livrará do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Não... Aleluia, não temerás terror noturno, nem seta que voa o dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos e contemplarás e verás a recompensa. Aleluia, antaramasaia, pantaramahaya. Oh glória, Deus, Ele é maravilhoso. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Eles não vão ter a recompensa, vão ter punição, porque alabantarabashai, por tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Ele aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás os pés ao leão, aleluia, e à cobra. Calcarás os pés ao filho do leão, aleluia, e ao dragão. Oh glória! Aleluia, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, pois conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrar-lhe a minha salvação. Então, quem é que vai dar ordens aos seus anjos? Porque Ele aos seus anjos. Os anjos não são teus, embora eles estão enviados a servir a teu favor, mas serão enviados por quem? Por Deus.
Então, atenção, isto é doutrina bíblica. Então, na Bíblia, quem ordena os seus anjos não é o homem pecador, mas o santo Deus. Salmo 91, 11. Agora vamos aqui abrir no Salmo 103, versículo 20 e 21. É uma porção também espetacular da palavra de Deus. Salmo 103, versículo 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Ou seja, satisfazeis ou fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todo o lugar do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Glória a Deus. Este é o 22. Mas vamos ler aqui o 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força e guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Então eles obedecem à voz da palavra de Deus, não é a palavra do pastor pecador, do homem falido, falho, pecador, do falso profeta. Repanaga subria canta la marraia. Oh glória! Xaramantaraia. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais o seu beneplácito, fazeis a sua boa vontade. Então é bem claro, os anjos obedecem a Deus e não aos homens. Glória a Deus. Em terceiro lugar, Jesus mandou os seus discípulos expulsarem demónios, curar enfermos e operar maravilhas, não invocando e muito menos ordenando os anjos, mas em seu nome. Onde é que isso está bem escarrapachado? Como diz o perdido, onde é que isso está bem claro? Mateus 10, 7 e 8. Abrem Mateus capítulo 10. Glória a Deus. Vamos ler aqui o contexto. Versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Amém. Agora vamos aqui para o versículo 7 e 8. E indo pregai dizendo, foi palavra de Jesus para os seus discípulos: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, é uma ordem. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. De graça recebeste, de graça dai. Então é uma ordem. Deus nos dá poder. Agora, como é que esse poder é efetuado? Glória a Deus. Está esta palavra também em Lucas diz assim: eis que eu vos dou poder, Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que eu vos dou poder para pisares serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Agora vamos aqui a Marcos 16, do 15 ao 18. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão àqueles que crerem. Em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes, e se beberes coisa mortífera não vos fará dano algum. Imporeis as mãos sobre os enfermos e serão curados. Em meu nome. Não disse invocando anjo, chamando anjo, ordenando anjo, dando ordens a Miguel, a Gabriel e a qualquer outro. Então é bem claro: em meu nome expulsareis demónios, imporeis as mãos sobre os enfermos e serão curados. É bem clara esta palavra. Glória a Deus. Em quarto lugar, a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. E não existe no Novo Testamento nenhum apóstolo de Jesus Cristo curando enfermos, nem expulsando demónios, operando maravilhas através da invocação e ordenação a anjos, mas o faziam exclusivamente em nome de Jesus. Aleluia! Onde é que eu posso provar isto? Vou-vos só dar um exemplozinho aqui. Só um exemplozinho aqui de uma cura que se encontra no livro de Atos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Olha o que é que o Pedro disse a um paralítico. Atos capítulo 2, capítulo 3, versículo 6, aliás. Atos capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele não chamou anjos, diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, aleluia, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus. Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, isto dou em nome de Jesus Cristo. Dou autoridade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então era tudo em nome de Jesus Cristo. Era tudo feito em nome de Jesus. Olha aqui Paulo. Será que Paulo expulsou o demónio através do anjo? Invocou o anjo? Olha o que é que Paulo fez aqui. Havia uma jovem pitonisa que tinha um espírito de adivinhação. Diz aqui, Atos capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então era em nome de Jesus. Alai, cambandorogo, choricaia, bandoriocondologo, arai, sarabaia. Mas mais importante que curar enfermos, que limpar leprosos, que expulsar demónios, que ressuscitar mortos em nome de Jesus, é ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia, andarabachaya. E onde é que isso está escrito? Já vamos ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Sharai, kaman, torou, gondorou, varabai. Aleluia, glória, aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos aqui para o Novo Testamento. Glória a Deus. Lucas capítulo 10 também. Não é? Porque Jesus disse antes: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Vamos ler aqui o contexto. Lucas capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. Eles estavam com muita alegria. Até os demónios em teu nome, não diz em nome do anjo. Em teu nome se nos sujeitam. Aleluia, glória a Deus. O que é que disse Jesus? E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, Jesus estava a dizer: olha, o próprio Satanás, que é o maior inimigo, é o inimigo das vossas almas, ele caía como um raio do céu. Quer dizer, ele não tem mais poder do que eu. Ele caiu do céu. Porque ele dizia no seu coração: subirei ao céu e lá exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, subirei acima das estrelas de Deus. Então ele queria ser maior que todos e caiu do céu. E ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, ou do maligno, e nada vos fará dano algum, nada, nem o próprio diabo. O diabo para tocar em ti tem que ser... O diabo para tocar em ti, alai, xarabacan, taramanai, ele só vai tocar em ti se Deus o permitir, como prova. Mas ele jamais vai tocar em ti, na tua vida, na tua saúde, nos teus bens, nas tuas finanças, na tua família, ricantai, até no teu ministério. Jamais vai tocar em ti se, aleluia, se Deus não o permitir. Rima nagashaya playa súria. Porque se ele tentar tocar em ti, tu tens autoridade para pisares nele, até no próprio diabo. Lá ban tocou varai, toda a força do inimigo, ainda que ele venha em pessoa. Aleluia, nada vos fará dano algum. Ricai, Deus dá poder, e esse poder, aleluia, xarai, eles estavam maravilhados porque os espíritos no teu nome, no nome de Jesus, se sujeitavam a eles. Estavam maravilhados. Não vos maravilheis porque os espíritos vos sujeitam. Olha o que é que disse: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, ou seja, os demónios, mas alegrai-vos antes por os vossos nomes estarem escritos nos céus. Quer dizer, a maior alegria, aleluia, glória a Deus, a maior alegria, irmãos,
é termos o nosso nome escrito no livro da vida, não é expulsar demónios. Quantos obreiros e obreiras expulsam demónios, curam enfermos, ressuscitam mortos, limpam leprosos, operam maravilhas, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o coxo paralítico anda, o cancro, aleluia, é curada, a pessoa é curada de cancro, de câncer, a pessoa é curada de sida, de AIDS, alabandoro com toro vasneiro, onde não tem osso, cresce o osso, onde não tem nervos, quer tendão, cartilagem, quer-se perna, quer-se pé, quer-se mão, dedo, onde não tem recantalabacai, porque Deus é o Criador que é bendito eternamente, opera grandes milagres, aleluia, mas perde a salvação, aleluia, Senhor, então, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, em teu nome não expulsamos demónios, em teu nome não curamos enfermos, não limpamos leprosos, não ressuscitámos os mortos, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, todos vós praticais iniquidade, nunca vos conheci, não vos conheço. É complicado. Muita gente acha que vai ser salva porque tem autoridade sobre os espíritos. Aleluia. Tem autoridade para curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar os demónios. Então temos que nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Esta é que é a mensagem, meu irmão. Glória a Deus. Continuando aqui o estudo. Glória a Deus. Aleluia. Handaramaster. Então, em quarto lugar, irmão, nós vemos que a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, não existe. A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, não existe no Novo Testamento nenhum apóstolo de Jesus Cristo curando enfermos, expulsando demónios ou operando maravilhas através da invocação e ordenação a anjos. Mas o faziam exclusivamente em nome de Jesus. Não é que os anjos não estejam ao nosso redor, não é que eles não operem, mas quem vai dar a ordem é Deus. Entenderam? Tudo o que Dante foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. Aleluia. Então é nas Escrituras que a gente se baseia para operar as coisas. 2 Timóteo capítulo 3 está fora da Bíblia. Essa história de anjos. De invocar anjos no catolicismo também invocam anjos, meu irmão. No Espiritismo também invocam anjos. Também dão ordens. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído ou preparado para toda a boa obra. Aleluia. Então, aleluia. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Aleluia. Nós não podemos ir além daquilo que foi escrito. Para que a gente não se ensurbebeça. Até é difícil. Ensurbebeça. Fique soberbo. Glória a Deus. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17. É bem claro. E também existe em Mateus 4:4. Disse-lhe Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em quinto lugar, na Bíblia, não são os homens nem as mulheres que dão ordens aos anjos, mas sim os anjos de Deus que dão ordens aos homens. Eu dou um exemplo, poderia dar vários exemplos. Geralmente, quando Deus envia os seus anjos, por vezes Deus tem mensagens que são ordens. Aleluia. Exemplo. Dou aqui o exemplo. Ai, xarabandarai, labantarai. Oh, glória a Deus. Xarácia. Gênesis, capítulo 19, versículo 12 ao 14. Então disseram aqueles homens a Ló, os anjos que entraram na casa de Ló: tens mais alguém aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade? Tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou destruí-lo. Então quem é que deu ordens àqueles anjos para destruir aquele lugar? A cidade de Sodoma foi o Senhor, não foi o homem. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse-lhe: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos dos seus genros. Então, bem clara esta palavra. Sharabantarai alabastéria. Tira-os fora deste lugar. É uma ordem. Os anjos ordenaram a Ló. Então há muitas passagens na Escritura, no Antigo Testamento, há várias, aliás, que demonstram que os anjos dão ordens aos homens, mas os homens não dão ordens aos anjos. Em sexto lugar, e atenção que estes anjos aqui estavam materializados, vieram em forma humana. É diferente dos anjos que vêm apenas em forma espiritual. Glória a Deus. Aramastéria, diferente. Diz aqui, olha, sexto lugar, os arrebatamentos de espírito são bíblicos.
São bíblicos. É bíblico. Eles ocorreram com 6 pessoas. Isso é bíblico. 3 vezes no Velho Testamento, Abraão por uma vez foi arrebatado, Ezequiel por 2 vezes, Daniel por uma vez, e 3 vezes no Novo Testamento. Perdão, não é 3 vezes. 6 pessoas foram arrebatadas. 3 no Velho Testamento. Abraão por uma vez, Ezequiel por 2 vezes, Daniel por uma vez, e 3 pessoas foram arrebatadas no Novo Testamento. Pedro, Paulo e João. Pedro uma vez, Paulo uma vez e João por 2 vezes. Aleluia. Agora em sexto lugar. Aliás, em sétimo lugar. Porém, os arrebatamentos de espírito não são comuns, mas raros. Não é uma coisa que acontece normalmente, que possa acontecer assim de uma forma normal e natural. Não são comuns. É comum a pessoa orar a Deus, falar com Deus, jejuar. E até Deus dar alguma revelação, tipo de revelação, pode acontecer. Mas os arrebatamentos de espírito não são comuns. Não são comuns, mas raros. E nem sequer coisas que possam acontecer todos os dias e a toda a hora. E muito menos em todo o culto, a toda a gente, crente e inconverso, santos e mundanos, como vemos acontecer hoje em dia. Em algumas seitas que adoram anjos e igrejas cheias de heresias. Amém? Não é uma coisa comum, é raro. Um evento raro. Em oitavo lugar, nenhum arrebatamento de espírito bíblico foi ordenado por homens ou teve a mediação ou a intervenção humana para dirigi-lo. É só estudares. É só estudar sobre esses arrebatamentos. O de Ezequiel, o de Daniel, o de Abraão, o de Pedro, o de Paulo e o de João. É só ir para a Bíblia e pesquisa sobre isso. Em nono lugar, não existe nenhum dom do arrebatamento dado aos homens na Bíblia, pois existem 9 dons. Aleluia! Existem 9 dons espirituais: palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação, profecia, fé, cura, operação de maravilhas. E esse dom não faz parte do cardápio divino. 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 7. Até podemos aqui abrir e ler. 1 Coríntios 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, ou acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito, ou seja, anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra da ciência. Pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e outro dom de discernir os espíritos, e outra variedade de línguas, e outra interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é bem claro, está em 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Eu disse do 1 ao 7, mas é do 1 ao 11. Então é bem claro. Ainda tem um detalhe. Este suposto dom do arrebatamento, há aí um pastor que diz que tem o anjo Gabriel, está com ele 24 horas. Que Deus designou Gabriel para o acompanhar 24 horas por dia. Isso é mentira. Porque é que eu posso provar que isso é mentira? E o pai da mentira é o próprio capeta. Então não é Deus que lhe revelou coisa nenhuma, lhe deu esse dom. O pai da mentira, Alabaia Shurikai Aramanasteri. Porque o anjo Gabriel, irmão, ele só apareceu para 3 pessoas na Bíblia. Apareceu para Daniel, aleluia, glória a Deus, por 2 vezes. Apareceu uma vez para Zacarias e apareceu uma vez para Maria. Glória a Deus. E, glória a Deus, é raro ele aparecer. É um mensageiro, só que é um mensageiro especial. Diz aqui, respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, Lucas 1,19,
que assisto diante de Deus. Então, se ele é o assistente de Deus, glória a Deus, ele está colocado ao lado, ao próximo de Deus. Então, ele está ali para servir a Deus. E de vez em quando ele traz algumas mensagens. Aliás, raramente traz mensagens, mas trouxe 3 mensagens. Não é que ele não se possa revelar, não possa vir aí o Gabriel, mas se o Gabriel vier aí, vem com uma mensagem da parte de Deus, ordenado por Deus. Daniel não está 24 horas por dia com nenhum pregador. Isso é mentira, heresia de perdição, doutrina de demónios. Ele assiste diante de Deus, ele está colocado ao lado de Deus. Ele é como se fosse o primeiro secretário de Deus, como se fosse o secretário. Imagina que Deus é o dono de uma grande empresa. Imaginando que Deus é o dono da maior empresa da Terra. É o maior empresário, o maior senhor dono daquela empresa. Todo empresário, todo dono da empresa, todo milionário, tem um secretário, tem alguém para fazer a triagem. Quando alguém quer falar com o dono da empresa, tem que passar pelo secretário. Então o secretário é o assistente desse empresário. Da mesma forma, Gabriel é o assistente, é o primeiro secretário divino lá no céu. Ele não está 24 horas por dia. Era só o que faltava ver um pregador ter a presunção de ter o anjo Gabriel 24 horas ao lado dele. Mentira. Ele assiste diante de Deus o Gabriel. E foi enviado a falar-te estas e dar-te estas alegres novas. Então Gabriel é o assistente, é aquele anjo que assiste diante de Deus. Ele está diante de Deus, não está diante de um suposto profeta, de um falso profeta aqui na terra. Aleluia. Não está um suposto pastor à pressão, que agora caiu de paraquedas como pastor. Alaman tocou. Deus não está nisso, irmão. Isso não é bíblico. O anjo Gabriel está lá no céu, não está aqui 24 horas por dia, nem para me acompanhar a mim, nem nenhum outro pregador aqui na terra. Isso é mentira. O pai da mentira é o diabo. Então o povo está sendo enganado porque quer. Gosta de ser enganado. Não vai para a Bíblia. Jesus disse em Mateus 22, 29: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então é bem claro. Xarama subriandaramastéria. Alaia. Glória a Deus. Vamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga glória. Deus, Ele é santo. Em 10º lugar, a prática cristã confirma tudo isto, ou seja, tudo o que foi falado anteriormente. Pois até arrebatamentos de espírito recentes, relativamente recentes, quando digo recentes, não é que foi agora, mas de contemporâneas pessoas que viveram ainda quando nós vivemos, nascemos. Pessoas, arrebatamentos de espírito recentes como os da irmã Lia, da Assembleia de Deus, da irmã Irene, da Assembleia de Deus, da Antónia Feitosa, do Egino Bispo de Brito, que também é da Assembleia de Deus, que é evangelista, agora creio que já deve ser pastor. Então, estes 4 e muitos outros, ou o presbítero Adão de Campos, ou qualquer outro, nenhum deles teve a intervenção ou a mediação humana. Ou seja, nenhum pastor preveu e ordenou que acontecessem os arrebatamentos da forma por eles pensada, prevista e projetada e determinada. Também, obviamente, nenhuma ordem humana foi dada a nenhum anjo. E todos eles aconteceram de uma forma totalmente inesperada e imprevista, no dia e na hora que Deus se lhes quis revelar. Também nenhum destes, a todo dia e a toda a hora, vai fazer uma viagenzinha de elevador ao céu e ao inferno, mas destes, alguns só foram uma vez arrebatados. E outros poucas vezes mais. Não é? Essa história da pessoa ter muitos arrebatamentos, muitas vezes vai ao céu, teve 30 dias, 40 dias, eu fico um pouco desconfiado disso. 30 dias no inferno, 40 dias, 50 dias no céu. Eu fico assim, o que é isto? 30 dias? Mas o que é isto? Então, essa pessoa então tem mais intimidade com Deus do que teve Moisés. Está sempre a ir ao céu e ao inferno a toda a hora, tem tantos arrebatamentos, é meio estranho. Então ela é mais santa do que Moisés. Ela tem mais intimidade do que Moisés. É maior do que Moisés. O que é antibíblico. É preciso ter muito cuidado com essa história. Pessoas que querem parecer muito espirituais estão sempre a ter encontros com Deus a toda a hora.
Eu não acredito nessa espiritualidade toda, meu irmão. Isso é impossível, quase. Isso é quase impossível. Você tem muito cuidado com gente que quer aparentar muito. Uns querem aparentar muito espirituais, não viram nada. Inventaram da carne. E outros até viram, mas viram enganados por demónios. Iludidos, não tendo discernimento. Apareceu um demónio, um espírito imundo, disfarçado de espírito de luz. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que, aleluia, aleluia, não é de admirar. Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é, pois, muito de admirar que os seus ministros, ou seja, os seus demónios, se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos tais será de acordo com as suas obras. Então muitos veem coisa do demónio e acham que é Deus. Não é? É impossível. Agora a pessoa vai 50 dias, teve 30 dias, tiram um mês de férias para estar todos os dias a ir ao inferno e ao céu. 30 dias no céu e 40 dias no inferno. 50 dias no inferno. E por aí vai. Então hoje em dia tem muita gente que está a ter muitos arrebatamentos. Constantemente está a ter arrebatamento para ir ao céu. Visita mais o céu e o inferno do que João, ao qual teve a revelação do livro do Apocalipse na Ilha de Patmos, ao qual, que já foi arrebatado por 2 vezes, pelo menos 2 vezes, pode ter sido mais das 2 vezes ficou registadas, e do que Ezequiel, também foi 2 vezes arrebatado no Antigo Testamento. É preciso ter muito cuidado, meu. Essa gente que é muitas vezes, demasiadas vezes arrebatado, está sempre com novas revelações. Precisa ter muito cuidado. Fazer prova com Deus, se isso vem de Deus ou não. Porque é muito estranho. É bem claro. Amém? Essas pessoas que a toda a hora são arrebatadas muitos dias. Eu não creio nisso. Sinceramente. Uma pessoa que frequentemente fosse arrebatada ao céu para ali ir falar com o Pai e com o Filho, essa pessoa então teria mais intimidade com Deus do que teve Moisés, o que não é bíblico. E aí vemos como muitos mentem da sua carne inventando coisas que não viram. E outros tiveram, mas foi a visões dadas pelos demónios. Achando, e eles próprios foram iludidos. Tiveram visões dos demónios e acharam que foi Deus. Olha o que é que diz Deuteronômio 34:10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os seus sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e em toda a terra. Por isso, é preciso ter cuidado aí. Aqueles que alegam ser os únicos, os maiores e os últimos profetas. Os últimos profetas, cuidado, isso é heresia. Essa gente aí são falsos profetas. Se ele é o maior profeta, é o único e é o último, então ele é o profeta de Satanás mesmo. Então ele tem tudo para ser, mas é um falso profeta de Apocalipse 13. Porque Jesus também disse: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou Cristo, e muitos enganarão. Porque se levantarão muitos falsos profetas, enganarão muitos. Porque se levantarão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, os quais, operando tão grandes sinais e maravilhas, se possível for, enganaria até os queridos, eis que eu vos tenho predito. Então tem muito falso profeta aí. Não é? A pessoa que a toda hora está tendo revelações, toda hora, visões, toda hora revelações. Espera aí, meu irmão, qualquer coisa de errado aí. Qualquer coisa de errado aí. Toda hora, todo momento. Então vive mais no mundo da lua do que no mundo da terra. Como diz o provérbio. Está mais no mundo da lua. Não, meu irmão. Alá, mas sobrecanta. A pessoa pode ser guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Mas intimidade com Deus, irmão, igual Moisés, ninguém teve. Então é preciso ter muito cuidado com essa história aí. Toda hora, todo momento está tendo visão, revelação. Aleluia. Ainda nem começou a orar, já está havendo muita coisa. Precisa ter cuidado. Irrabassamaya. Esse povo aí, que para tudo tem que ter anjo. Aleluia. Para passar a revelação tem que ter anjo. Para fazer cura tem que ter anjo. Para expulsar demónio tem que ter anjo. Está fazendo culto aos anjos, e não a Deus. E promovendo a idolatria do povo de Deus. Está fazendo como que o povo de Deus caia no pecado de idolatria. São cegos, guiando cegos, são nécios. Aleluia. Então ele está promovendo a idolatria do povo de Deus que é nécio e que não lê mais a Bíblia, mas crê em tudo o que esses supostos ungidos lhes dizem sem fazer provas com Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 1: provai se os Espíritos são de Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 18 diz assim: aleluia, ninguém vos domina seu belo prazer como pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu,
estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Então eles não estão vendo anjo coisa nenhuma. Anjo Gabriel, estão vendo o anjo Gabriel. Não é o anjo Gabriel. Então não estão vendo o anjo Gabriel, são mentirosos, meu irmão. Eles têm por pai o diabo. Aleluia. Vós tendes por pai o diabo e satisfazer os seus desejos. Porque o diabo, quando fala de mentira, quando ele fala mentira, fala daquilo que é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo e satisfazer os seus desejos. De fora fica todo aquele que ama e o que pratica a mentira. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. E a Bíblia diz, Xaramai, em João 8,44, que vós tendes por pai o diabo. Porque ele é mentiroso. Então vocês estão seguindo o pai da mentira, o diabo. Vocês não estão vendo a coisa nenhuma, meu irmão. Ninguém vos domina a seu belo prazer com pretexto de humildade. Com pretexto de humildade. Geralmente este povo aí que faz culto aos anjos, eles dizem que são os maiores santos. São os únicos pastores, os únicos pregadores, os únicos profetas, os únicos apóstolos, os únicos missionários, as únicas pastoras, as únicas missionárias que pregam daquela forma, que ensinam daquele jeito, que são usadas daquela maneira. Não é? Que eles são santíssimos. Eles não têm falha nenhuma. Não é? Então, eles têm pretexto de humildade. Por vezes eles são fariseus. Não é? O que é o fariseu? O fariseu olha só para o externo, mas não vê o interno. A santidade externa, ela é necessária, sim, é bíblico. Mas também interna. A santificação é por dentro e por fora. Começa por dentro. Mas eles só veem a santidade por fora. Tem santidade extrema por fora, mas, aleluia, por dentro são sepulcros caiados. Estão cheios de inveja e de rapina, de ódio, de rancor, de contenda. São murmuradores, são blasfemos. Blasfemam daquilo que não entendem. São semeadores de contendas entre irmãos. Então eles têm pretexto de humildade. Qual é o pretexto? Sã doutrina, santidade, santidade corporal, largar o mundanismo. É bom largar o mundanismo, é bom largar as vaidades, é bom largar a sensualidade. É bíblico. Devemos ser santos por fora, mas também devemos ser santos por dentro. Mas eles não são santos por dentro, nem na língua. Porque é uma cambada de murmuradores, uma cambada de contendeiros que surgiu nestes últimos dias. Muitos deles usando os mídias, usando até filmagens e o YouTube para semear contendas entre os irmãos. A sétima coisa que Deus abomina. Então eles têm pretexto de humildade. Eles aparentam, vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Glória a Deus, conforme disse Jesus a cautelai-vos dos falsos profetas, vêm até vós vestidos como ovelhas, vestem todos, parecem uns santãos, mais santos do que ele não existe, mas interiormente são lobos devoradores. Aleluia! Ricantalamasai, por seus frutos os conhecereis. Aleluia! E o apóstolo Paulo diz que tendo aparência de humildade, piedade, pureza, de santidade, mas negando a sua eficácia com as suas obras. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Portanto, ninguém vos domina a seu belo prazer. Estão homens que querem dominar o rebanho, querem ter primazia na igreja e querem ser maiores que toda a gente e querem dominar o rebanho, querem que o rebanho seja escravizado a eles, os adora, os idolatra a eles. Então ninguém vos domina a seu belo prazer, sobre pretexto de humildade e culto aos anjos. Fazem culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Eles não viram nada. Porque se viram, não foi da parte de Deus. Ou não viram nada, é tudo da carne, invenção. Ou então estão vendo, mas é da parte de Satanás. Estão de balde inchados, estão orgulhosos, estão soberbos, estão exaltados, nariz empinado na sua carnal compreensão e não ligados à cabeça. Então eles não estão ligados a Cristo. Estão ligados a quem? Ao anticristo, que é o diabo. O diabo é um anticristo. Ainda não é o anticristo apocalíptico de Apocalipse 13. Mas o diabo é um anticristo, porque ele é contrário a Cristo. E não ligado à cabeça. Então não estão ligados a Cristo, mas sim ao Satanás, ao anticristo. Da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento para Deus. Agora reparem exemplos aqui. Exemplos de algumas heresias que acontecem nas igrejas, nestas igrejas, que supostamente o pastor invoca e ordena os anjos para arrancar a alma das pessoas e levar ao inferno, levar ao céu. Há um que até diz: anjo, desce do altar, arranca a alma dessa pessoa, leva agora para o inferno, leva para o inferno. Já chegaram ao inferno, agora afasta-te dessa pessoa, afasta-te para longe, deixa essa pessoa sozinha, deixa ela sozinha para apanhar dos demónios, para ver o que é bom para a tosse, acrescentaria eu. E a pessoa, ui, agora anjo, volta, agarra novamente essa alma, leva ao céu, agora desce à terra, agora vem aqui. Agora, quando eu contar até 3, essa pessoa vai acordar, vai despertar. 1, 2, 3, acorda! Hipnose, meu irmão. Se
sugestão hipnótica, coação psicológica. Nada de arrebatamento. Recamantorovanai. Quando eu contar até 3, esta pessoa vai desmaiar e vai ser arrebatada. Espera aí, meu irmão. Tenho poder de mandar arrebatar alguém, meu irmão. Os arrebatamentos bíblicos na Bíblia só aconteceram por 6 vezes. Nenhuma teve intervenção humana. Nenhuma. Aleluia, rei canta alabaster. O homem invocou, ordenou anjos. Então, estão fora da palavra. Estão indo além do que está escrito. Estão ensoberbecendo-se um a favor contra o outro. Achando que são maiores e é bem claro. Então, tem muita coisa. Nós temos pastores e pregadores fazendo petições aos anjos, igual fazem no Espiritismo na Igreja Católica. Também tem orações e rezas. O que é uma oração? Um pedido ao anjo. Anjo, faz isto. Anjo, faz aquilo. Anjo, vem aqui. Anjo, vem ali. Pastores dando ordens ao anjo, ao arcanjo Miguel e ao anjo Gabriel, como se eles fossem seus cachorrinhos de estimação. E tivessem 24 horas ao serviço do seu amo. Como eu dei o exemplo de um tal pastor que existe por aí. Amo, que é o Senhor, para lhe fazer companhia e obedecer. Então Miguel e Gabriel não são animais de estimação. Não é o teu cachorrinho, o teu gatinho de estimação. O gatinho é muito obediente, o cachorrinho é mais fácil de domar. Glória a Deus. Glória a Deus. Anjo batendo asas, olha aí. Anjo batendo asas nas costas de uma jovem. A jovem fica assustada, grita, ai, vira-se, ai, o anjo. E o povo glorificando esse suposto anjo de Deus. A jovem virada de costas para o altar, o anjo batendo as asas, ela sentindo o vento das asas do anjo. Irmão. O que é que isto glorifica a Deus? O que é que uma situação destas é para a glória de Deus? Isto é para a glória do anjo. Que anjo é esse que rouba a glória de Deus? O anjo caído, Satanás, ou algum enviado por ele. Mulher vendo o anjo e ajoelhada prostrada aos pés do anjo. Isto podemos assistir também. Uma mulher vendo o anjo Gabriel, o suposto anjo Gabriel que acompanha esse pastor 24 horas por dia, né? Vê o anjo e se ajoelhou prostrada aos pés. Cadeira reservada para o anjo. Cadeira em igreja que ninguém senta, somente o anjo. Isto aconteceu numa igreja lá em Boston, nos Estados Unidos. Glória a Deus. Hinos de invocação e adoração do anjo. Desce Miguel, desce Gabriel. Já estou vendo anjos neste lugar. Já estou vendo anjos. Não estás vendo nada. E estás a cantar, estás vendo. Então estás a mentir. Pai da mentira é o diabo. Cuidado. Aleluia. Antaramassaia. Arai, clai, plai, suri, canta lá, mastéria. Alguns eu também já cantei. Alguns destes corinhos. Quando era neófito. A todo o tempo eu estou aprendendo. Até aquele, olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Passa a espada no diabo. Pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Espera aí, isto é heresia. Né? Olha a entrada do anjo. Olha. Quem é que está a vendo alguma entrada do anjo? Eu vou na igreja para ver a entrada do anjo, a entrada triunfal do anjo, como se fosse um desfile de passarela, e aparece uma modelo muito formosa, muito esbelta, seminua, e o povo todo cobiçando na carne e aplaudindo e adorando e ansiando, não é? Ou como se fosse um palanque, como se fosse um palanque político, e aí vai o Bolsonaro e o povo todo, olha a entrada do Bolsonaro, agora olha a entrada do anjo. Ou como se fosse um concerto de rock, de heavy metal, quando eu ouvi, ou de pop, ou de música mundana, aí vem o cantor funk, a cantora funk, vem a Perla, ou vem algum outro cantor famoso aí, não é? O MC não sei que das quantas, vem aí, e o povo todo, olha, vem aí os Queen agora já não, porque o homem já morreu, já está lá no inferno, se não se arrependeu, era gay, que Deus o tenha libertado, mas eu duvido muito da salvação dele. Ripa Lamasteri e muitos outros. Aí, vem aí, agora vem aí a Tina Turner. Tina Turner era uma cantora muito famosa da pop. Vem aí agora vem aí o Marilyn Manson, vem aí, que é esse satanista declarado. Vem aí a Madonna. Vem aí a Miley Cyrus, vem aí a Perry, não sei quando, das quantas. Então, meu irmão, olha a entrada da fulana, olha a entrada do fulano, olha a entrada do anjo. Então, é hino que tem heresia. Tem heresia, não deve ser cantado nos nossos cultos. Amém? Aleluia. Quando era menino, eu falava como menino. Já fui menino, agora tenho que crescer. Então, é preciso ter cuidado. Hinos de invocação e adoração aos anjos. Fotografias com anjos. Alguém vê um brilho do sol refletindo na asa do avião, tira uma foto daquele brilho a brilhar, daquela... E diz, olha, aqui é um anjo, olha o anjo na asa do avião, está-nos acompanhando na nossa igreja.
Pessoas vão no autocarro, vem uma luz brilhante refletindo no sol, um reflexo, um efeito Fata Morgana de miragem, tiram foto, olha aí o anjo, vem um brilho na câmara, um reflexo, é o anjo. No batismo, é o anjo ali no batismo. Espera aí, meu irmão. Os anjos de Deus jamais iriam permitir ser fotografados, porque isso gera idolatria. E Deus não dá a sua glória aos anjos, irmão. Os anjos de Deus não são fotografados, não são filmados, meu irmão. Isso aí é puro reflexo. Isso não glorifica em nada a Deus. A gente sabe que os anjos existem, mas não deve ser fotografado, filmado. Deus não permitiria isso. Eles vêm em espírito. Só quem tem visão espiritual vê aquele a quem Deus concede. E muitas outras coisas. Demónios sendo expulsos com arco e flecha emprestada pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel pega no arco dele, toma aí. Na flecha, toma aí. Agora expulsa o demónio com o arco e a flecha. Então já não é mais suficiente o nome de Jesus. Estas são algumas das muitas heresias que ocorrem em muitas igrejas da terra. Mas Deus jamais iria dar a sua glória ao homem caído, o pastor todo-poderoso e santão, até além da conta, que dá ordens aos anjos e muito menos aos seus anjos. Deus não dá a glória a ninguém. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, vemos aqui uma situação interessante, o 8 e o 9. E eu, João, sou aquele que via ouvir estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, quem disse? O anjo disse para João: olha, não faças tal, pois o seu conservo teu e dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Andarai, não faças isso. Mas hoje em dia tem gente aí se prostrando aí aos anjos aí, e ninguém repreende, é porque concordam. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus não dá a sua glória a outro, nem o louvor às imagens de escultura, muito menos ao homem caído e muito menos aos anjos. Aleluia, glória a Deus, Deus não dá. O que acontece nessas igrejas... Agora aqui vou provar que o suposto arrebatamento de espírito que eles dizem que acontece nessas igrejas, a pessoa foi arrebatada e foi para o céu, está lá no céu agora. Que isso aí não é arrebatamento de espírito. Porque como é que ela está no céu vendo Deus, chorando, rindo, abraçando a Jesus, não é? Está lá, Jesus, e ela está falando aqui na terra, ela está dentro do corpo ainda, nem sequer saiu do corpo. Como é que a pessoa está no corpo, né? Está lá no céu e está aqui no corpo, né? Isso não é arrebatamento de espírito, meu irmão. Como é que a pessoa está lá chorando no inferno? No inferno, sendo torturada, se contorcendo no inferno, se essa pessoa está aqui na terra. Ela está aqui na terra, aleluia, glória a Deus. Sharai, Bashuri, Andaraia. Então, ela está aqui na terra, meu irmão. Glória a Deus. O que acontece nessas igrejas nem sequer é arrebatamento de espírito. Não é? Houve aí uma missionária que disse que já milhares, mais de 1000, não sei se ela disse 1000 pessoas foram arrebatadas na igreja dela. Mas que arrebatamento é esse? Também invoca o anjo Gabriel. Todos invocam o anjo Gabriel. Para o facto comum é que esse arrebatamento espiritual só funciona com o anjo Gabriel. O que acontece nessas igrejas nem sequer é arrebatamento de espírito. Pois quando o espírito de alguém é arrebatado, ele é removido do corpo e transportado para outra parte, seja na terra, no céu ou no inferno. Mas nessas igrejas que adoram os anjos, as pessoas supostamente arrebatadas continuam dentro do corpo, se movendo, contorcendo, rindo, chorando, falando. Facto esse que vem provar que elas nunca foram arrebatadas, elas continuam lá. Tem que sair fora do corpo. O corpo fica ali como morto. Amém? E o que é que diz em Tiago 2:26? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, se o espírito foi arrebatado, arrebatamento em espírito ao céu, então o corpo fica como morto. Senão não é arrebatamento, pode ser qualquer outra coisa, pode ser até uma visão, uma revelação dada por Deus, mas não um arrebatamento de espírito. Mas neste caso nem é por Deus, porque ali invoca-se o anjo Gabriel e quem determina esse suposto arrebatamento, que é uma mentira, que não é arrebatamento, é o próprio pastor. É o próprio pregador ou a pastora, ou a pregadora ou a missionária. Então o que acontece nessas igrejas nem sequer é arrebatamento de espírito, não é arrebatamento de espírito. Porque o espírito continua dentro do corpo. O espírito não é arrebatado. Pois quando o espírito de alguém é arrebatado, realmente é removido do corpo e transportado para outra parte. Para outra parte. Aleluia. Seja na terra, no céu ou no inferno. Mas nessas igrejas que adoram anjos e nessas seitas,
Viraram seitas que idolatram anjos e até a pessoa do próprio pastor, fundador e presidente dessas igrejas. Nessas seitas aí, aleluia, nessas falsas igrejas aí, que adoram anjos, e nessas igrejas aí cheias de heresias, as pessoas que supostamente arrebatadas continuam dentro do corpo, se movendo, contorcendo, movimentando, rindo, chorando e falando. Facto esse que vem provar que elas nunca foram arrebatadas. Porque o que é que diz Tiago 2,26? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras ela é morta. Fui arrebatado ao céu, então foste para o céu. O teu espírito foi levado ao céu, fui arrebatado em espírito. Então o corpo ficou na terra, o corpo ficou como morto. O corpo não ficou ali falando, rindo, chorando, se movimentando, nada disso. Assim como o espírito sem o corpo, aliás, o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. É bem claro, Tiago 2,26. Se o espírito foi arrebatado para o céu, o corpo está como morto. O corpo está como morto. Isto é o verdadeiro arrebatamento de espírito. Agora, uma pessoa que se move, se contorce, se movimenta, se fala, chora, ri, faz movimentos enérgicos, se contorce, essa pessoa não foi arrebatada, ela continua dentro do corpo. Então ela está vendo algo, é uma visão, uma revelação, pode ser. Amém? Mas não arrebatamento de espírito, é um falso arrebatamento que está acontecendo nessas igrejas. Não é? Estão dizendo que é arrebatamento e não é. Amém? Então, aleluia, um arrebatamento determinado. Então como é que uma igreja, uma pessoa vem de mini-saia, vem de shortinho, vem de top, não é? Vem com tomara que caia, vem com um grande decote, os seios quase a saltar cá para fora, vem toda descascada, toda pintada, toda fantasiada, toda cheia de joias, toda na vaidade, toda na carnalidade, o indivíduo bebendo, fumando, quem sabe drogando, cheirando coca, o indivíduo que anda no mundo do crime, assalto e é arrebatado. Como é que é possível? Não é? Para Deus nada é impossível. Eles podem dizer, mas meu irmão, pela lógica, as pessoas que são arrebatadas, que realmente foram arrebatadas, irmão, tu has de reparar, e depois são arrebatadas, até o ímpio é arrebatado, o crente desviado, rebelde, que não obedece, é arrebatado, toda a gente é arrebatada, e o mais interessante é que nenhum deles vai ao céu, porque eles dizem, foi arrebatado ao céu, mas espera aí, está tudo ali na terra ainda. O corpo está-se movimentando, rindo, falando, chorando, então não foi nada ao céu, tudo mentira, tudo balela, conversa para boi dormir. Além disso, se tu para veres um verdadeiro arrebatamento, o arrebatamento, por exemplo, do irmão Egino Bispo de Brito, ele lá 3 dias estava no monte, e Deus, o próprio Deus, enviou os anjos, aleluia, e disse, aleluia, fecha os teus olhos, porque não te é lícito de ver as coisas de Deus com os olhos abertos. Ele fechou os olhos e Arabachai foi arrebatado, e quando ele olhou para baixo, via o seu corpo cá em baixo. Então o corpo ficou lá como morto, o corpo não ficou lá movimentando-se, rindo, chorando, falando, não. Ele saiu do corpo, saiu para fora do corpo e subiu ao céu. Então, meu irmão, estamos a falar de Egino Bispo de Brito, podemos falar do Adão de Campos. Adão de Campos, quando ele voltou do céu, ele estava a 3 metros do seu corpo. E Deus fala, entra no corpo. O corpo estava lá, morreu, o corpo estava lá morto. Na morgue. Xaraban, talabasa. E quando ele entrou no corpo, o corpo ressuscitou, movimentou e falou. Certo? Então o corpo ficou como morto. E muitos outros exemplos. Quando a Antónia Feitosa foi arrebatada ao inferno, ela inicialmente subiu e pensou que estava aí para cima, mas depois desceu. Aleluia, glória a Deus. Hiramanagasai, porque o inferno é para baixo. Mas ela saiu fora do corpo, ela sentiu mal, desmaiou, ela ficou desmaiada. O espírito saiu do corpo, o corpo não ficou ali a falar, ela ficou como morta. Todos os arrebatamentos é assim, verdadeiros. O arrebatamento da irmã Lia, a irmã Lia da Igreja Assembleia de Deus, ela orou 8 meses, também não foi arrebatada toda a hora, ela foi poucas vezes arrebatada. E ali ela estava orando, ela estava pedindo a Deus, há 8 meses que ela estava pedindo a Deus, me revela se há algo de errado com a minha vida, o que é que está de errado. Ela queria saber o que é que estava de errado com a vida dela. Que ela já era usada nos dois, mas sentia que se calhar que faltava algo na vida dela. E ela foi arrebatada estando orando no círculo de oração de joelho prostrada. Veio o anjo de Deus enviado por Deus, não pelos homens. Não é? Pegou na mão dela, olha, então tu não querias ver como é que está a tua vida? E saiu do corpo e subiu ao céu. O corpo ficou lá parado. Ficou lá inerte. Não tem essa história da pessoa é arrebatada e continua dentro do corpo a falar, a rir, a chorar. Isso é um falso arrebatamento, meu irmão. Não pode ser chamado de arrebatamento. Podem chamar outra coisa, mas não arrebatamento. Então é bem claro. Então já aqui provei
Glória a Deus. Cuidado, isso daí não é arrebatamento. Aleluia. Arrebatamento de espírito porque o pastor invocou e ordenou os anjos é antibíblico. Está fora da palavra de Deus. E há vários com essa prática. Vários também. Então, se o anjo Gabriel, todos eles é com o anjo Gabriel, se o anjo Gabriel está 24 horas ao serviço de um pregador, como é que todos os outros também invocam Gabriel e o mesmo Gabriel opera? Gabriel é onipresente, então está provado que não é Gabriel. Gabriel não é onipresente, então aquilo não é o anjo Gabriel coisa nenhuma. Porque Gabriel assiste diante de Deus, ele está lá no céu, não está aqui na terra ao serviço de nenhum pregador. Então que anjos Gabriéis são esses que aparecem ao mesmo tempo em vários pregadores diferentes? Um em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro. Um em Belo Horizonte, outro no Rio de Janeiro, outros em São Paulo, outros aqui, outros ali, em vários locais distintos do Brasil e do mundo. Não, meu irmão, isso está errado. Só não vê quem não tem discernimento. Isso está errado, meu irmão. É antibíblico. É antibíblico. Terminando aqui, meu irmão, eu vou fazer um apelo. Sai do engano. Tu que estás nessas igrejas que são autênticas seitas, sai e vem para uma igreja verdadeira, que prega o verdadeiro evangelho do arrependimento, o verdadeiro evangelho da santificação e da justiça divina, do juízo vindouro, que pregue sobre, aleluia, o amor de Deus para com o pecador, a necessidade de arrependimento e a salvação exclusiva em Cristo, e uma vida de fé e santificação pelo amor, aleluia, a Deus e a obediência pela fé aos seus mandamentos. Amém, irmão? Sai das seitas, sai da cegueira espiritual, deixa de seguir esses falsos mestres. Este estudo foi mais dirigido até a cristão, não tanto a incrédulo, mas tu que não és cristão, se quiseres aceitar Jesus, saibas que Jesus te amou e morreu naquela cruz para te salvar. Se creres nele, quem nele crer não será condenado, mas tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Mas este estudo essencialmente é dirigido a cristãos que estão sendo enganados, e alguns estão até desviados, estão na cegueira espiritual, idolatrando e defendendo de unhas e dentes até à morte esses seus líderes cegos, esses pastores que eles estão seguindo, e pregadores e pregadoras com esses supostos dons que não existem. Glória a Deus, que estão indo no caminho do engano. Alguns estão tendo as mesmas visões, Deus confirmando, mas não é Deus que confirma, é o Deus com D pequeno, com D pequenino. É o Deus deste século, confirmando mentiras. Amém? Então, meu irmão, sai do engano e vem para Jesus Cristo. Aceita a Jesus Cristo, reconcilia com Cristo, larga o engano, larga essas seitas, essas falsas igrejas, esses falsos pastores, esses falsos mestres, falsos profetas, e vem para Cristo. Aleluia. Concluindo aqui com Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha aí, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema, seja maldito. Então isto é um outro evangelho, evangelho do anjo, culto ao anjo. Amém? Ficou aqui a mensagem, eu espero que esteja muito bem explicada e que os irmãos meditem nestas porções das Escrituras e que Deus vos venha a abençoar, a renovar e a dirigir e a guiar em tudo e a dar discernimento em nome de Jesus.